Fala, turma, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um vídeo no nosso canal Jornada para o Próximo Nível. Hoje nós vamos ver as três forças que regem o universo, ou seja, as três forças que influenciam diretamente na nossa vida, inclusive nas nossas decisões. Essas três forças. A primeira força eu já vou falar para você logo de cara. A primeira força que rege o nosso universo, que rege a nossa vida, a primeira força é a força do braço. Preste atenção, preste atenção. Onde você for, o que você for fazer, essas três forças, elas vão te influenciar. Essas três forças, elas vão estar te influenciando. Você tendo ou não a percepção disso. Você sabendo ou não sabendo disso. Essas três forças, elas regem o universo. A primeira força eu já te falei, é a força do braço. A segunda força qual é? A segunda força é a força do mal. E a terceira força ela é magnífica, a terceira força ela é sublime. Mas vamos entender um pouquinho mais das duas primeiras forças. Vamos entender da segunda força, que é a força do mal. Será que a sua vida está sendo influenciada pela força do braço, pela força do mal ou pela terceira força que vamos ver um pouquinho mais adiante? Então vamos entender um pouquinho da força do mal primeiro. Não se engane, não se engane sobre a força do mal. O que é a força do mal que, na maioria das vezes, não percebemos? A força do mal, ela age sobre nós através de pensamentos de derrota. Vou dar apenas alguns exemplos. Pensamento de derrota, preguiça, pensamento de escassez, rancor, inveja, ódio, medo. Sim, medo. O medo, o ódio, o rancor, a inveja, a escassez, a preguiça, pensamento de derrota, pensamento limitado, aqueles pensamentos, isso não é para mim, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não sei, isso é muito difícil, eu não consigo. Qual força será essa? Isso é força do mal. A gente não percebe, mas isso é força do mal. Por isso que as coisas não dão certo, porque de repente, o que está influenciando a sua vida é a força do mal, através da inveja, através do rancor, através do ódio, através da preguiça, através daquele pensamento de derrota, escassez. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, nada é para mim, nada presta, nada é bom. Vamos para a primeira força, entender um pouquinho a força do braço. Lembrando que, na maioria das vezes, a força do mal, ela trabalha no nosso pensamento sem a gente perceber, que o pensamento vem. Se a gente se identificar com esse pensamento, comer a fruta do conhecimento, pegou? E se identificar com o pensamento de escassez, então eu sou escasso, então eu sou isso, então eu sou aquilo. Isso é identificação com o pensamento, identificação com aquilo que você pensa. Isso é comer a fruta do conhecimento. Vai pegando, hein? Então vimos a segunda força, que é a força do mal. A primeira força também vimos, que é a força do braço. Só que vamos aprofundar um pouquinho a força do braço. O que é realmente a força do braço? A força do braço não é somente você chegar num lugar e pegar peso, trabalho pesado, certo? Não é só isso que é a força do braço. A força do braço, ela se caracteriza pelo seguinte. Então vamos lá, o que é a força do braço? Quais são as características da força do braço? Quais são as características da força do braço? Já vimos as características da força do mal, né? Inveja, rancor, não vou voltar nesse assunto. Agora, as características da força do braço é a capacidade humana. Todos nós temos capacidade. Toda pessoa tem uma certa capacidade de fazer algo, capacidade de pensar, capacidade de planejar, capacidade de trabalhar, capacidade de detalhar, ou seja, todos os recursos que você tem para usar. Pegou?
Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida o que é a força do mal, a influência do mal, não tenha dúvida o que é a força do braço, a influência do braço, não tenha dúvida sobre essas coisas. A nossa chegada ao próximo nível depende da gente compreender essas coisas durante o trajeto, durante o percurso. Qual o problema da força do braço? Nenhum problema. Já a força do mal tem todos os problemas. Agora, a força do braço não é que ela seja um problema. O problema da força do braço é o seguinte: quando você só usa a força do braço e deixa de confiar na terceira força, que é a força de Deus, ou melhor, que é o poder de Deus. Esquece a religiosidade. O poder de Deus vai muito além da religião. Aqui nós estamos falando de forças que regem o nosso universo. Força do braço, força do mal, força de Deus, que é o poder de Deus. Ou seja, se você agir com a força do mal, nada anda, nada prospera, nada cresce. Se você agir com a força do braço, você até consegue, com as suas capacidades, chegar a um certo nível. Agora, você não pode só usar a força do braço sem também usar ou confiar na força do poder de Deus. Por quê? Porque a força do braço é limitada. Chega uma hora que qualquer um cansa. Mesmo você tendo a capacidade de pensar, de planejar, de detalhar, mesmo você tendo a capacidade de usar todos os seus recursos, mas a capacidade humana, ela é limitada. Sendo assim, a força do braço, que é a primeira força que rege o nosso universo, é uma força limitada. Então, o problema é quando você usa somente a força do braço e deixa de confiar na força de Deus, que é o Criador. E por que a força do braço tem uma hora que ela cansa? Porque a força do braço ela é limitada. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Você é ser humano, eu sou ser humano, e ser humano é limitado. Agora, o poder de Deus, a força de Deus é ilimitado e infinito. Pegou? O poder de Deus faz aquilo que a força do braço não consegue fazer. Então eu te pergunto, qual dessas três forças está influenciando a sua vida? Qual dessas três forças está te influenciando? De repente você não está sendo influenciado pela força do mal, mas vai que você está tanto tempo sendo influenciado somente pela força do braço que você já está cansado. Parece como aquele ditado: você nada, 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 nada e morre na praia. Ou seja, você trabalha, 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 trabalha e não vê resultado. Você faz, 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 faz e não vê resultado. Ou seja, de repente você até já fez tanta coisa que você hoje em dia você está cansado, já não acredita mais, já parou de fazer porque está desacreditado. Vai ver que você só usou a sua força do braço. Que tal você combinar a sua força do braço, que é a sua capacidade, com o poder de Deus, que é um poder ilimitado e infinito? Hum? Isso é uma proposta, hein? Só uma perguntinha. Qual dessas três forças estão te influenciando? Força do braço? Força do mal? Ou a força de Deus, que é o poder de Deus? Preste atenção. Se eu estou sendo influenciado pelo poder de Deus, quer saber os benefícios? Se você é influenciado pelo poder de Deus, pouco importa o que o noticiário diz, pouco importa o que os jornais diz, pouco importa o que a televisão diz, pouco importa o que os outros dizem. Quem dita a regra de quem é influenciado pela terceira força é um poder sublime, ilimitado e infinito. Ou seja, vale a pena você se inclinar pelo menos para observar essa força, essa terceira força, que na verdade se torna a primeira.
que é a primeira que a gente tem que buscar, é essa força, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, pense um pouquinho, reflita. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal e fica aqui comigo, porque só está começando. 2025 é o ano da virada de página da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Vamos para cima, vamos caminhando de cabeça erguida, sem tirar o foco da terceira força que rege não só a sua vida, como a minha vida, rege todas as vidas do universo, rege também o universo, rege tudo aquilo que você pode enxergar e tudo aquilo que você também não consegue enxergar. Essa é a terceira força. É um poder sublime, é uma força sublime, inexplicável, incalculável, mas disponível, acessível para você que está disposto a atingir seu próximo nível.